Muito obrigada a todos e um bom dia a todos também. Eu quero muitíssimo agradecer aqui a direção da casa do qual eu faço parte, pela oportunidade que me foi dada, para que juntos hoje possamos fazer essa reflexão através dos ensinamentos de Jesus, que é através dessa doutrina que tanto nos liberta. Por que ela nos liberta e nos consola? Porque ela retira dos nossos olhos o véu da ignorância do saber. E assim, ela vai nos dando força e coragem para enfrentarmos os nossos desafios. Conforme foi dito pela Ana Grey, hoje a nossa reflexão é sobre 2 itens, do capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão das riquezas. Mas, primeiramente, nós precisamos aqui, meus irmãos, refletir muito em se tratando de bens terrenos, o que é verdadeiramente nosso aqui nessa nossa vida de provas e expiações. O que é que verdadeiramente de bens nos pertence? Nada. Nada nos pertence. Tudo que nós temos aqui, que estão para os nossos usufrutos, nos foi dado por uma misericórdia divina, para que possamos fazer dela o bom uso, seja para nós ou para o nosso próximo. Então, lembrando aqui do desprendimento dos bens terrenos, brilhantemente, eu digo brilhantemente, que esse último item, desprendimento dos bens terrenos, ele está composto praticamente, é um item grande, mas ele está composto praticamente de todos os itens que estão dentro desse capítulo. O óbolo da viúva, a parábola do mal rico, o emprego da fortuna, a verdadeira propriedade. Então, eu dividi por partes para que a gente possa fazer uma reflexão e que a gente possa, aos poucos, procurar entender sobre os desprendimentos. Daí é uma prova muito séria e que precisamos pensar realmente nas nossas escolhas, nos nossos valores e até nos nossos atos. E nos diz assim, através do espírito de Lacordaire, brilhantemente Kardec nos enviou. Lacordaire. Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire nasceu na França em 1802 e desencarnou em 1861, e já em 1863 ele nos mandou essa mensagem sobre o desprendimento dos bens terrenos, e eles vêm nos falando assim: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio. Olha que bacana quando ele diz humilde auxílio. O espírito que já despertou para essa humildade, ele passa pela vida com muita leveza. Porque não existe aprendizado sem uma humildade. Então, voltando aqui. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Aí eles nos perguntam assim: sede sincero, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Não, porque muitas das vezes, em busca dessa fortuna, nós vamos sacrificar algo ou vamos sacrificar alguém. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? Na maioria das vezes. Por quê? Porque a busca nossa, cada vez mais, do mais e mais, nunca nos dá por satisfeitos quando conseguimos realizar aquele desejo. Realizamos, a nossa satisfação é provisória, porque iremos querer cada vez mais e mais. No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Sim, às vezes sim, porque é o desconhecido. É justamente a nossa sede de irmos além. Deus, meus irmãos, Ele não nos fez nem para a dor e nem para o sofrimento.
tudo que passamos hoje nada mais é do que um reajustamento. Um reajustamento dos nossos atos ou das nossas escolhas, do passado, ou até mesmo dessa nossa atual existência. A partir do momento que realmente nos vermos verdadeiramente como espíritos imortais e reencarnacionistas, que através da oportunidade da reencarnação, nós iremos nos aperfeiçoando e deixando para trás algumas dessas nossas más tendências. Compreendo, continuando aqui, que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e que paralisa os impulsos do coração. Olha que interessante o que ele vai nos dizer aqui. Há uma distância igual e que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada dos vícios, entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Eu, quando estava fazendo esse estudo, eu fui lá no livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier através do espírito do Emmanuel, e encontrei uma passagem, que é o item 52, que nos fala sobre a avareza. E Emmanuel nos coloca assim: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costuma formar zonas infecciosas. Somos nós, quando acumulamos só para nós mesmos. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente do avaro infeliz. Toda avareza, atenção, gente, toda avareza é a centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculos à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio do que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Deus nunca, meus irmãos, nunca nos disse que haveria algum problema em acumular bens. E que esses bens tenham sido, desde que esses bens tenham sido adquiridos por uma forma lícita e honesta, e sem ter causado dor e nem sofrimento ao nosso semelhante. Lembremos que estamos aqui como usufrutuário dos bens que Deus nos confiou como depositários. Então, através desses bens, nós devemos tornar a riqueza produtiva na terra, seja para nós ou seja para o nosso próximo. Que a fortuna, continuando ainda, que a fortuna provenha da vossa família ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sobre a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Então, novamente eu fui lá pesquisar e no livro dos Espíritos,
na questão 883, que é direito de propriedade, Kardec pergunta aos espíritos a seguinte pergunta: é natural o desejo de possuir? Sim, para si, somente para sua satisfação pessoal, o que há é um egoísmo. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar as suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Não. Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor, caridade e que Deus abençoa o trabalho. Continuando aqui. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honestos que sejais, tereis o escrúpulo de pagar, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico, que é amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, que não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo por vez que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Então, no capítulo 11 da parábola dos credores e dos devedores, Jesus nos falou assim: dai a César o que é de César. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinamentos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outro, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, não é porque é um amigo que nos empresta que achamos que não deveremos pagar. Nós devemos seguir a lei. Então, devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E continua assim: o bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para que serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que foi confiado, se não depositar os infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, irá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Então, dentro desse próprio item do capítulo que nós estamos estudando, que é o item 6, aqui, é a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, que diz assim: porque assim é como o homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores, que ali haverá choro e ranger dos dentes. Infelizmente, somos levados pela sede da conquista do mais e do mais e do mais. Mas e por grandes conquistas, nós perdemos a nossa paz. Descobrimos o mecanismo da vida, mas desprezamos a nossa própria existência. Um amor, mas nos entorpecemos nas paixões infelizes. Aspiramos à felicidade,
mas nos intoxicamos nos gozos brutalizantes. A riqueza, meus irmãos, e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e vai nos afastando da perfeição espiritual. Daí, precisamos ter muita atenção de que forma iremos empregar esses bens que são bens transitórios, que estão sob nossa administração, mas que devem servir para ajudar o progresso, não só o nosso, mas o progresso do nosso semelhante. E é em vão, continuando assim, e é em vão que procurai iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência, aquilo que é simples cupidez e a avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E tudo isso, diz ele, para deixar para os filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos. E não se pode censurar. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes e o mais das vezes uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar os seus bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Mas será esse um motivo de ser dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por tirar-lhes um pouquinho desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, atentos. Estais num grande erro se acreditais que com isso aumentais o afeto dos vossos filhos por vós. Ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, ensina-lhes a ser-os para com vós mesmos. Então, na questão 913, os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há um egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ainda tem assim, por ser esse inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo no reinado do bem absoluto na Terra? É exato que o egoísmo tendes o vosso maior mal, porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não na humanidade. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despontará na Terra, não existirá, na Terra, nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Então, bendita são as nossas reencarnações. E bendita são os ensinamentos
aquilo que eu disse no início, que nos tira do véu da ignorância e que nos faz livrar dessas nossas más tendências. Quando um homem trabalhou bastante com o suor do seu rosto, acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada mais é verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo as suas posses e terá mais mérito do que o outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros, porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento tão forte como o apego à fortuna, que é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que com a sua inteligência e a sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Então, na questão 806 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a desigualdade social, Kardec pergunta assim: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ele diz não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas são somente as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga. Desaparecerá quando do egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade. Os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos. Como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Na questão 807, complementando essa, ele pergunta assim: o que se deve pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para em proveito próprio e oprimir os fracos? Merecem anátema. O que ele quis dizer com essa anátema é uma condenação, uma repreensão. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Puro, né? Então precisamos pensar e refletir bastante nos nossos atos. E continuando. Expediçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a manchês na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo. A não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Em perdê-la sem reclamar, se ouprover a Deus de retirá-la. Se por imprevistos reversos vos ternardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes. Que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo,
tendo fé naquele que assim que vos deu e tirou, que pode devolver-vos. Resiste corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos deferir um golpe, que ao lado da maior prova, ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como uma criança que só vê o momento presente. E o que se desprende é como um adulto que conhece coisas mais importantes, porque compreende por essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. E justamente isso, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, está. Meu reino não é deste mundo. Ora, e nos diz assim, ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto ou por dever, e cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro dedica ao presente uma importância apenas relativa e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando no destino que o aguarda. Deus, portanto, não condena as satisfações terrenas, mas o abuso dessa satisfação, em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se previnem os que aplicam a si mesmo estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com uma vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se comover. O que concentra seus pensamentos na vida terrestre e atual é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então, nós vamos partir aqui para o último parágrafo, que nos diz assim: o Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos, voluntários, porque então transformaríamos numa carga para a sociedade. Se nós formos pensarmos no nosso atual momento, nós vamos ver como é que já estão sobrecarregados os nossos sistemas. O sistema de saúde, o sistema bancário, o quanto há de necessitados precisando entrar nessas filas para poder ganhar um pouquinho. Então, se agirmos assim, com esse desprendimento, vamos naturalmente sobrecarregar ainda mais um sistema que já é um pouco falido. Agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo e de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna quando Deus vos a dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário, isto é, agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna: meu Deus, me enviaste um novo encargo, dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa vontade. É claro que Deus, meus irmãos, nunca nos recomendou o abandono das nossas responsabilidades, sejam elas familiares, nem um abandono dos nossos bens. Mas o que é que Ele nos solicita? Ele nos solicita que esses deveres não se sobreponham aos deveres maiores do que a nossa evolução intelecto-moral. Essa evolução intelecto-moral eleva o nosso espírito no trabalho do bem, fazendo assim segundo as suas orientações.
Através desses bens que Deus nos confiou, nós podemos promover o bem-estar de várias coisas, de muitas coisas. Nós podemos promover o progresso nas áreas da ciência, na área da saúde com as pesquisas, na área da educação, na área das artes. E assim nós podemos até promover a nossa satisfação. A satisfação das nossas necessidades, mas também a satisfação da necessidade do número maior de indivíduos que estão na nossa convivência ou não. E no final, Lacordaire nos fala assim: eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não vejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e de vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimos. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. Lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Eu vou ler aqui, através de uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um textinho que fala sobre o supérfluo. E Emmanuel nos diz assim: por toda parte da terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da aflição. Supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade. Supérfluo de posses, estendendo a ambição. Supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Supérfluo de indagações, empanando a fé. Supérfluo de convenções, expulsando a caridade. Supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Supérfluo de conflitos mentais, determinando a loucura. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. Entretanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora de propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na Terra estaria exonerada de todos os tributos que aí se paga diariamente a perturbação. Se procuras no Cristo, o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem. Subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do serviço e da boa vontade e divide o amor para com todos, a fim de que aprendas com a vida o que te convém, realmente a própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer que sejam elas, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem de todos, que é o nosso próprio bem. Alija o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão pura e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor. Então, passando agora para o item 15, que é a transmissão. Márcia? Oi? São 5 minutinhos que te restam, tá bom? Essa transmissão da riqueza é muito rápida, tá? A princípio, segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, aí ele nos diz assim: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quer ou não, impedi-lo de usufruir. Então,
meus irmãos, é bem comum que nós, pais, responsáveis, tutores, seja quem formos, queremos amealhar um patrimônio para assegurar aos nossos filhos, ou a quem for de nossas responsabilidades, uma vida tranquila. Mas quem é que vai nos garantir que eles irão tomar conta desses bens assim como nós tomamos? Nós temos que lembrar que nós nascemos aqui na Terra, que nós somos espíritos que nascemos na Terra, para aprendermos as lições que necessitamos. Embora o patrimônio ele seja assim relevante e que nos dá uma sensação de segurança. Mas o que é que verdadeiramente devemos deixar para os nossos filhos? Ou para aqueles que nós somos responsáveis? O que é? São os bens ou são as virtudes? Quais? Aquelas virtudes que faz sobrepor sobre esses bens materiais, que é a caridade, a honestidade, o amor ao próximo e assim entre outros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a riqueza, ela pode mudar de mãos. As empresas mais sólidas podem ir à falência. Se a providência divina decidir que os nossos herdeiros devam experimentar a prova da miséria, assim será feito. É válido, é necessário, muito, estudar, trabalhar, mas mais do que isso, é trabalhar para o bem. Porque o mundo ele tem uma importância, tem muito grande, mas ele nos representa variados desafios. Então, assim, se educarmos os nossos filhos e mostrarmos a eles os verdadeiros valores, iremos fazer deles um ser humano de muita qualidade. Porque o ser humano não é medido pelo valor das posses que possui, mas sim das ações e das atitudes que deixamos nessa nossa existência. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento eterno pela oportunidade. Quero agradecer também a um amigo nosso, do nosso grupo, que nos deixou recentemente, que desencarnou, Cristiano Zacu, que ele nos deu o que foi melhor dele, o seu conhecimento, a nossa gratidão, a minha gratidão. E deixo aqui também, meus queridos, o agradecimento pela oportunidade e também o agradecimento ao meu marido e aos meus filhos, porque eles são a minha verdadeira escola. O meu agradecimento, um excelente final de semana, que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada.